O que é consciência? Pode uma máquina pensar? Será a mente formada apenas por neurônios no cérebro? Ou existe uma centelha intangível em seu núcleo? Para muitos, essas têm sido questões vitais para o futuro da inteligência artificial. Mas o cientista da computação britânico Alan Turing decidiu desconsiderá-las em favor de uma outra bem mais simples. Pode um computador conversar como se fosse um ser humano? Com esta questão, surgiu a ideia de se medir a inteligência artificial que ficou mundialmente conhecida como o teste de Turing. Em um artigo de 1950 intitulado Computing Machinery and Intelligence, Turing propunha o seguinte jogo. Uma pessoa, o juiz, troca mensagens de texto com participantes que ela não vê e avalia suas respostas. Para passar no teste, o computador deve poder substituir um dos jogadores sem alterar os resultados da conversa. Em outras palavras, um computador seria considerado inteligente se ele enganasse o juiz em sua conversa, se passando por um ser humano. Turing previu que até o ano 2000, máquinas com 100 megabytes de memória seriam capazes de passar no seu teste. Mas ele se precipitou. Os computadores atuais têm muito mais de 100 megabytes de memória, mas poucos tiveram sucesso no teste, e aqueles que foram aprovados tinham sido programados para enganar os juízes ao invés de usarem seu alto poder de processamento. Embora nunca tenha participado de um teste real, o primeiro programa com chances de passar no teste foi o ELIZA. Com programação relativamente simples, conseguiu enganar muita gente imitando um psicólogo, incentivando-as a conversar mais e retornando as próprias perguntas feitas por quem tinha formulado. Outro programa, chamado Perry, tomou o caminho inverso, imitando um esquizofrênico paranoico que sempre desviava a conversa para os assuntos das suas próprias obsessões. Seu sucesso em enganar as pessoas destacou uma fraqueza do teste. Seres humanos atribuem a inteligência a toda uma gama de coisas que, em verdade, não são inteligentes. No entanto, competições anuais como o Prêmio Loebner tornaram o teste mais formal com juízes sabendo antecipadamente que alguns de seus parceiros de conversa eram máquinas. Mas apesar da qualidade ter melhorado, muitos programadores têm usado estratégias semelhantes aos de ELIZA e Perry. Catherine, vencedor de 1997, conseguia manter uma conversação inteligente e focada no tema, principalmente se o juiz quisesse conversar sobre Bill Clinton. E o vencedor mais recente, Eugene Gustman, simulava um menino ucraniano de 13 anos de idade. Então os juízes interpretavam as frases sem sentido e erros gramaticais como barreiras culturais e linguísticas. Entretanto, programas como o Cleverbot apresentavam uma abordagem diferente, analisando estatisticamente enormes bancos de dados de conversações reais para determinar as melhores respostas. Alguns até armazenam o conteúdo de conversas anteriores a fim de se aperfeiçoar ao longo do tempo. Mas enquanto as respostas individuais de Cleverbot pareciam as de um humano, sua falta de personalidade consistente e incapacidade de lidar com novos temas permitiram desmascará-lo. Nos dias de Turing, quem poderia prever que computadores seriam capazes de pilotar naves espaciais, realizar cirurgias delicadas e resolver difíceis equações, mas ter dificuldades para realizar uma conversação básica? A linguagem humana é um fenômeno incrivelmente complexo que não pode ser aprendido nem com o melhor dicionário. Programas podem ser confundidos por pausas simples como ou perguntas sem respostas corretas. E uma frase simples como "Eu retirei o suco da geladeira e dei a ele, mas esqueci de checar a validade", requer uma riqueza de conhecimentos e uma intuição para ser analisada. O que implica que, na simulação de uma conversa humana, é preciso bem mais que aumentar memória e poder de processamento. E, ao nos aproximarmos da meta Turing, precisamos também lidar com todas as questões sobre consciência. Continue alimentando sua mente enquanto aprende como funciona. Inscreva-se em nosso canal ou assista esses vídeos. Seu cérebro vai agradecer.